Olá, tudo bem com vocês? Como prometido, eu vim trazer o vídeo sobre a resina dessa vez. Demorou um pouco porque, como vocês sabem, a resina não é barata, né? E eu tava sem resina, então eu comprei a resina. E também eu tava com um projeto de fazer uma mesa, então eu tava esperando a forma chegar e tudo isso para poder trazer esse projeto para vocês. Então, acompanhe aí o vídeo para vocês verem algumas informações no começo do vídeo sobre a resina e depois o vídeo da mesa que eu fiz em resina, tá bom? Até já! Ça faisait oui, Jésus m'aimait. Oui, Jésus m'aimait. Oh oui, Jésus m'aimait. Oui, Jésus m'aimait. Oui. Então, a resina, a gente trabalha, tem várias resinas no mercado. A resina que a gente trabalha é resina epóxi, que ela é transparente, né? Ela é feita justamente para fazer esses trabalhos de objetos, de decoração, mesa, né? Hoje em dia, as mesas em resina, grandes mesas de resina, elas estão super em alta no mercado, justamente pela durabilidade dessas mesas, porque a resina, ela é muito resistente, uma vez seca, ela é muito resistente e dura por muitos e muitos anos, diferente de outros materiais, né? Então, por isso que elas estão muito em alta, né? Não só as mesas em resinas, mas como abajur, objetos de decoração, enfim, uma inúmera gama de objetos que a gente pode fazer com a resina. E as informações básicas são: para você trabalhar com a resina, você precisa saber uma coisa. Nos primeiros vídeos que eu coloquei aqui no canal, eu falo sobre o gesso. Então, antes de você trabalhar com a resina, eu aconselho você trabalhar com o gesso primeiro, para você ter uma base de como trabalhar com a resina. Por quê? Porque a resina, ela é cara, ela não é barata, tanto na Europa como no Brasil. No Brasil ainda é mais caro do que na Europa. Então, a resina não é um material barato. E se você não misturar direito, se você não fizer as proporções conforme o fornecedor indica, você pode perder todo o trabalho que você está começando a fazer com a resina. Então, eu aconselho sempre você trabalhar primeiro com gesso, para você pegar o hábito de misturar, né? O gesso, ele seca rápido, mas você vai trabalhando ali poucas peças, vai fazendo trabalhos pequenos para você ter a base de misturar o gesso. E uma vez você misturando o gesso, colocando nas formas, você vai ter a base para misturar com a resina, que demora mais para secar. Então, eu aconselho você começar com o gesso, ok? Outra informação que eu queria passar é sobre os materiais de segurança. A resina, ela é tóxica, não a resina em si, mas o catalisador misturado com a resina se torna um material tóxico. Então, você precisa ter uma máscara específica, que eu vou mostrar que máscara é. Uma máscara que você precisa trocar os filtros dessa máscara. Tem vários tipos de máscara no mercado, mas é essencial que você trabalhe com a máscara. Um outro material que é essencial que você trabalhe é a luva. Mas eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com luva, porque parece que eu perco a sensibilidade da minha mão. Eu não gosto de trabalhar com a luva. Então, se você não tem muito problema com alergia, com outras coisas, né? Você faz limpeza em casa e você vê que não tem alergia, não precisa tanto a luva. Mas se você for uma pessoa muito alérgica a material de limpeza, essas coisas, é melhor que você trabalhe com a luva. Mas a máscara é essencial que você trabalhe com ela, porque a resina com catalisador, ela é tóxica quando líquida. Uma vez que a resina secou, ela não é mais tóxica, ok? Mas tem um porém. A resina, ela não pode ser exposta ao calor, e nem ao calor que eu digo, calor intenso, tipo colocar no micro-ondas ou no forno. E nem tem várias resinas, tem algumas resinas que elas não são apropriadas para ficar no sol.
elas não são tratadas UV. Então, compre sempre, se você vai fazer peças, por exemplo, como mesas, que vão pegar sol, tem que ser uma resina que seja tratada UV, porque senão ela fica amarelada. Então, todo o seu trabalho vai ser perdido se a resina ficar amarelada. Aí, você pode me dizer, é grave? Não. Eu já fiz peças que quando ficou amarelado, ficou até mais bonito a peça. Mas, normalmente, quando a gente faz mesas em resina, a gente quer ver a claridade da mesa, né? Como, por exemplo, eu fiz uma mesa de flores, então você quer ver as flores dentro. Então, não é interessante que ela fique amarelada. Então, essas são as informações. Eu vou mostrar para vocês a máscara que é para ser usada. Bom, essa aqui é a máscara que eu uso, certo? Ela tem 2 filtros aqui. Mas eu pretendo trocar ela. Essa máscara, meu marido ele trouxe do trabalho dele. Mas eu pretendo trocar ela. Por quê? Porque tem umas máscaras mais seguras, que elas são maiores assim, eu acredito que elas são mais confortáveis do que essa. Mas como no começo eu não tinha como comprar essas máscaras, meu marido trouxe essa do trabalho dele. E, bom, eu uso ela, mas eu vou trocar futuramente ela. E eu uso, é obrigatório? Não, mas como os filtros, eles não são muito baratos, você usando ele assim, a transpiração depois de 2, 3 vezes, você tem que trocar. Como não são muito baratos, eu prefiro prolongar usando essa máscara. Então, eu uso umas 4 vezes, 5 vezes, ok? Sempre trocando essa máscara aqui. Então, eu uso ela 2 vezes no máximo, depois eu troco, coloco elas 2 juntas. Assim me protege mais. Mas tem umas máscaras mais seguras, que é justamente para esse trabalho, só que elas são muito caras, né? Elas são na faixa de 60, 70 euros, fora o filtro, que é na faixa de 25 euros a 30 euros cada filtro. Então, não é barato trabalhar com resina, mas você precisa de máscara. Bom, essa aqui é a resina, ela vem da Alemanha, é mais barata na Alemanha. E eu compro diretamente na Amazon, que me entrega um dia depois, então eu não estoco produtos em casa, porque se eu estocar produtos na minha casa, eu tenho que pagar um seguro, caso aconteça algum problema e eu tenha produtos em quantidades elevadas, o seguro, por exemplo, se tiver um incêndio na minha casa, aqui na França, e eu tiver estoque de material, eu vou ter que pagar um seguro à parte para esse estoque de material, caso venha incendiar a minha casa, porque senão o seguro não vai pagar, porque eles vão dizer que a culpa foi nossa. Então, eu não estoco material na minha casa, justamente para não ter que pagar esse seguro a mais. E aí, eu compro pela Amazon, então, Amazon Prime, chega em um dia, vem da Alemanha. Eu compro grandes, eu vou mostrar o grande. Eu compro os, assim, grandão. Porque quanto mais, com a maior quantidade de resina você compra aqui na França, mais barato sai o litro da resina. Então, eu prefiro comprar em quantidade maior, porque aí eu ganho mais do que comprar pequenininho assim, ok? Então, aqui tem 10 litros, né? 10 litros com catalisador, ok? Aqui eu não sei quantos litros tem. E aqui tem dizendo que é 24 horas de secagem. Aí, às vezes, depende da temperatura do ambiente também. Vou falar sobre isso, da temperatura do ambiente. Que a resina seca mais rápido se tiver um ambiente com mais calor. E se tiver muito frio, ela vai secar mais devagar. E não é muito bom que esteja abaixo de 18 graus a peça onde você está fazendo... o ambiente onde você está fazendo na sua peça. Porque senão a resina vai dar problema, ela vai... demorar para secar, às vezes não seca direito, então é preferencial que o ambiente onde você vai fazer sua peça, ele esteja entre 20 a 25 graus. Também não pode estar mais quente do que isso, porque senão a resina libera toxinas que fazem mal ao organismo. Outra informação é que quando você for trabalhar com a resina,
o ambiente precisa ser ventilado. Então, se for um ambiente como o meu aqui, no ateliê, você precisa abrir a janela, né? Depois, se você terminar, você precisa sair, entendeu? Não ficar no ambiente até a resina secar, porque ela libera toxina. Então, voltando aqui sobre a resina, ela não fica amarela, certo? Ela é tratada UV, então ela não fica amarela. O fornecedor, quando você vai comprar, ele indica isso pra você. E essa, por exemplo, tem vários tipos de resina, ok? Mas essa aqui, minha, é da Die Epoxid Harz. É alemã, ok? Vem da Alemanha. Ela é que é o A, por metade do outro, que é o catalisador, ok? 50%. 1 por 50. O que quer dizer isso? Se você coloca 100 dessa resina, você coloca 50 de catalisador. Então, no total vai ser 150. Mas tem resinas, no começo, quando eu comecei a trabalhar com resina, era 1 por 1. Então, se você colocava 100, era outra marca, não era essa, ok? Era outra marca. Se você colocava 100, você tinha que colocar 100 de catalisador. Só que ela era muito grossa e ela fazia muita bolha e não dava pra tirar as bolhas, era horrível. Essa foi a melhor resina que eu já testei até agora. Não testei muitas, porque depois da outra que eu comprei logo essa e gostei muito da textura dela. Ela fica muito transparente. Se você mexer com cuidado, ela não cria muita bolha, então ela fica transparente, parece água, vocês vão ver no vídeo. E eu gosto muito de trabalhar com ela, é muito facinho de trabalhar. Ela mistura muito rápido, ela se mistura bastante rápido, então você pode trabalhar logo com ela, e é isso. Então, se você coloca 100, 50 dessa aí. Mas isso vai depender da resina que você comprar, ok? É o fornecedor que vai lhe dizer, na embalagem vai dizer se é 1 por 1 ou se é 1 por 50. Ok? Então, essa é a informação para vocês saberem antes de começar a trabalhar com a resina. Então, a partir daqui eu vou começar a narrar para vocês, porque eu fiz em várias partes. Vou explicar por que eu fiz em várias partes. Porque eu trabalhei nessa mesa com flores secas. Então, para você fazer flores secas, você precisa fazer uma camada primeiro, aí você coloca as flores, depois deixa secar e coloca outra camada, e assim você vai trabalhando, entende? Camada por camada, porque é necessário, senão as flores não ficam dentro da peça, ok? Então, é por isso que eu fiz em outro vídeo. Então, eu tô mostrando para vocês como eu misturei. Você vai precisar de uma balança para misturar, né, a resina e o catalisador. E faça isso com cuidado, faça isso quando você tiver tempo, porque uma vez que você misturou a resina, você precisa trabalhar com ela, porque ela vai secar, e se ela secar, você não consegue mais fazer nada com a resina, ok? Então, é um pequeno vídeo, o resultado da mesa eu vou trazer em um próximo vídeo, porque como eu expliquei para vocês, é necessário fazer camada por camada. Então, eu ainda tô terminando a camada, mas a camada final, mas como eu tinha prometido, faz muito tempo que eu tinha prometido, há várias semanas esse vídeo, eu resolvi trazer uma primeira parte, até porque para não ficar muito longo também o vídeo, então eu vou trazer essa primeira parte de explicação. Na próxima parte eu vou trazer a parte que eu vou ter que lixar a peça e vou ter que mostrar todo esse manual, né, de lixamento da peça e a finalização da peça também. Então, nesse primeiro vídeo vai ficar assim, a explicação da resina. Lembrando que a resina, ela precisa ser colocada em um lugar fresco, né, longe da luz. Então, não coloquem a resina em qualquer lugar, ok? E trabalhe com segurança, gente. Isso é muito importante que vocês trabalhem com segurança com a resina, certo? E façam a mistura certa. A mistura da resina ela tem que ficar transparente. Uma vez que você misturou a resina e o catalisador, quando você for misturar, ela precisa ficar transparente, como eu tô mostrando aí. Parece que ela virou água. Então, esse o
o ponto ideal da resina, ok? Quando tá tudo misturadinho, que não se vê mais nada, que ela fica totalmente transparente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo é esse. No próximo vídeo, eu trago a segunda parte da finalização da peça em resina.